O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, afirmou que qualquer discussão sobre a criação de um código de ética da magistratura e dos próprios integrantes da corte deve ser feita de dentro para fora. Ele também disse ser uma bobagem a atenção dada pela imprensa à participação de magistrados em eventos. Abre aspas. Uma coisa que fascina muitos de vocês da imprensa é ir a eventos. Acho isso uma bobagem. Eu, como vocês sabem, vou a todos os eventos que eu posso e que me convidam. Não recebo remuneração por isso. Então, não tenho essa preocupação. Fecha aspas. A iniciativa do presidente do STF, Edson Fachin, de criar um código de ética voltou a repercutir no último mês e encontrou resistência de alguns colegas da corte. O decano disse o seguinte, mais uma vez aspas para Gilmar Mendes: não tem nenhum problema se eventualmente no futuro se quiser discutir isso. A única coisa que eu reparo é que nenhuma proposta transita aqui se não for construída aqui. Fecha aspas. Gilmar também comentou as propostas atuais de impeachment de ministro do STF. Ele disse o seguinte: todos os casos que tem lá no Senado contra o ministro Alexandre, contra o ministro Dino, todos os casos dizem respeito a matérias estritamente judiciais. Ministro e magistrados não podem ser punidos pela atuação judicial e interpretação das leis. O decano comentou ainda o projeto de lei da dosimetria. Abre aspas. A questão da dosimetria é um ajuste que o Congresso a toda hora faz, para cima ou para baixo. Toda hora está criminalizando mais uma conduta como crime, às vezes reduz. E isso acaba refletindo nos processos que estão em tramitação até em trânsito em julgado. Fecha aspas. Na entrevista, Gilmar também defendeu a postura do Banco Central no caso do Banco Master. O Banco Master é um sinal de que as instituições estão funcionando. O Banco Central fez a intervenção e houve a investigação, prisão de pessoas. Portanto, a mim parece que é um sinal de que as instituições estão funcionando. Bom, vale lembrar que o Banco Master contratou o escritório da mulher e dos filhos de Alexandre de Moraes por R$3.600.000 por mês. E questionado sobre o caso, o decano destacou o seguinte: não vou falar sobre casos específicos, mas eu tenho absoluta confiança em relação ao ministro Alexandre de Moraes e não vejo nenhum problema, fecho aspas, para o ministro Gilmar Mendes, que falou bastante, hein, Augusto? Nessa entrevista a gente selecionou aí alguns trechos. Ele não vê problema em nada, né, das coisas que ele faz. Ele não é o decano, é o capo. Devia mudar esse nome, porque é o chefão. É o chefão que fica dizendo, se separou da mulher também, depois foi para uma lua de mel. Tá mal o casal, tá brigando bastante. Resolveu esse problema de associar decisões do Supremo em causas que envolvem o escritório onde ela trabalha, tá, mas continuam amigos. Continuam amigos. O Gilmar não tem vergonha de virar nome de festival aí, Gilmar Palusa. Ele não tem vergonha de nada. Ele tem uma faculdade que se associa à FIFA, à Confederação Brasileira de Futebol, que por sua vez indica o filho dele para a FIFA e vida que segue. O Gilmar é o mais cínico de todos eles. Está no lugar exato. É o capo. Ele fica ali administrando a maioria. Vai ser atropelado um dia também. Quem acha normal para organizar eventos que são patrocinados por um banqueiro ladrão não pode ser juiz de futebol, né? E é ministro do Supremo e fica posando, né, de grande jurista, especializado em autores alemães que ele não sabe ler. Marcília, e essa discussão aí sobre a criação de um código de ética aí do Supremo Tribunal Federal, que parece ser uma bandeira do presidente, né, do Supremo, ministro Edson Fachin. Agora, a grande questão é, se isso for realmente feito, quem é que vai efetivamente fiscalizar, né? Como é que vai se cumprir esse código de ética? Porque não cumprem a lei orgânica da magistratura, a Constituição, nenhuma lei. Agora estão pensando em criar mais uma para quê? Ainda o ministro Gilmar Mendes diz que isso tem que ser de dentro para fora. Eles mesmos têm que criar. Construído, exatamente. De dentro para fora. Construído de dentro para fora significa que tem que ser feita por mim
por mim, né, o Gilmar Mendes, e sob meu controle. É isso que significa na prática. Depois chama a atenção a frase dele, né, de eu vou a todos os eventos, onde me chamar eu vou, né, quer dizer, eu imagino essa frase na boca de aqueles programas de fofoca, né? A pessoa, eu gosto muito de festa, sou arroz de festa. Então eu não sabia que o Gilmar era arroz de festa. Quem sabe no meu aniversário eu faça um churrasco e chame o Gilmar. Será que ele vai? Né? Vamos lá, vamos ver. Quem sabe eu faço as perguntas inconvenientes que até agora eu quis fazer a ele e ninguém faz. Bom, agora sobre essa questão do código de ética, Paula, é importante que a gente analise isso com cuidado, porque, em tese, é bom, claro, né? Você olha assim, fala, bom, código de ética é bom para qualquer um, né? Agora, para ministros que não cumprem a Constituição, qual a validade de um código de ética? E pior, fico aqui pensando se por trás desse esforço que eu já tenho visto até a velha mídia fazer em favor desse código de ética. Eu vejo até alguns ministros falando, não, realmente, um código de ética, quem sabe não seja a solução. Eu tenho só receio que esse código de ética sirva como uma pedra para afundar os problemas e ilegalidades que a gente está vendo no Banco Master. Então, assim, olha, não precisa de CPI não, hein, Alessandro Vieira? Não precisa a gente investigar o Moraes, não. Não precisa a gente saber para onde iam esses 129 milhões. É só fazer um código de ética. Fez um código de ética, esquece-se o presente, esquece-se o passado e vira-se a página para o futuro. Para um futuro que, óbvio, não vai ser solucionado por um código de ética para ministros que não cumprem a Constituição, para ministros que não têm apenas, como eu mencionei, o caso Banco Master dentro do escritório da esposa do Moraes, não tem apenas o escritório da esposa do Moraes como escritório de ministros, não tem apenas a OAB em silêncio, como a gente mencionou aqui, mas tem a OAB muitas vezes ao lado desses escritórios, falando em nome desses escritórios. A gente vê muitas vezes as pessoas desses escritórios dentro dos corpos diretivos da OAB. Então, assim, é uma gigantesca estrutura. Toda ela vai ser destruída e desconstituída porque o Fachin fez um código de ética. Acho que é uma ingenuidade atroz. Então, é necessário, claro, que um código de ética seja feito para qualquer um. Mas se o código de ética surge como uma tentativa de apagar o passado e de falar agora, daqui para frente, tudo vai ser diferente, se essa é a intenção, melhor a gente ficar sem o código de ética. Porque, na verdade, se esse caso Banco Master for investigado a sério, se esse caso Banco Master for investigado com profundidade e as pessoas envolvidas irregularmente nesse caso forem punidas, isso já vai ser o código de ética suficiente para o futuro. Mas acho que a gente tem legislação suficiente. O problema é que não é cumprida, não né, no Brasil. Agora, Cauty, quando o Gilmar Mendes diz que o Banco Master é um sinal de que as instituições estão funcionando, meu Deus do céu, 12 bilhões em fraude. E ele diz que o Banco Central fez a intervenção no momento certo, que as instituições estão funcionando, nas palavras de Gilmar Mendes? Não, é um divórcio da realidade conclamado, né, nessa entrevista. Ou o ministro não sabe do que está falando, ou ele mente sabendo de mentir. Mas instituições estão funcionando onde? Quais instituições? Quando o Banco Master começou a operar dessa forma e a CVM não viu nada, porque o Banco Master era listado. O próprio Banco Central tem diretores de fiscalização bancária, ninguém falou nada. O COAF, ninguém viu nada. Obrigaram o Banco de Brasília a comprar o Banco Master e mesmo assim negaram a compra, né? A Justiça também negou a compra, o Banco Central negou a compra e mesmo assim o Banco de Brasília deu 12 bilhões para o Banco Master em troca de papéis falsos e ninguém viu nada. E temos um ministro do Supremo Tribunal Federal que pressiona o presidente do Banco Central e as instituições estão funcionando exatamente como? Porque ele não disse como estão funcionando, porque nesse caso estão funcionando de forma errada, né? Mas eles são acostumados aos despachos auriculares de parlamentares de partido nanicos, que todas as vezes que não gostam de alguma aprovação de lei ou de decretos, vão lá, falam no ouvido de um ministro que vai lá e caneta e suspende ou altera essas leis, né, esses decretos, como foi no caso, por exemplo, do IOF, né? O governo foi derrotado, o Alexandre de Moraes foi lá e criou, né, um IOF novo
novo, basicamente, da cabeça dele. Então, os ministros são acostumados a esse tipo de funcionamento das instituições completamente ilegal ou, no mínimo, amoral. Mas só interessante esse ponto, porque queria complementar aquilo que o Dr. Marcília estava falando. Esse código de ética, Dr. Marcília, nada mais é do que perfumaria, porque não vai existir um órgão que vai poder verificar se os ministros violaram ou não esse código de ética. Não vai ter punição, não vai ter fiscalização. Eles mesmos vão ter, basicamente, uma autofiscalização, ou seja, não vai ter ninguém terceiro que vai decidir se eles violaram ou não só o código de ética, mas também o código penal, em casos como esses que estamos vendo, né? Então, para que mostrar esse tipo de vamos dizer, não sei nem, de pirotecnia, né? Não sei como usar de... Uma maquiagem. Mas essa maquiagem... Eles vão construir o próprio código e eles que vão se autofiscalizar, porque já tem a lei orgânica da magistratura. E outra, uma lei só... Veja, só faz sentido uma lei, né, no momento em que ela pode ser aplicada. Né? Senão ela é só um quadro na parede. Agora, se quem vai aplicar é o próprio STF, né? Então, enfim, você vai punir a si próprio. É uma autoflagelação que eles vão fazer? Claro que não. Até porque o CNJ nasceu justamente com essa ideia de fiscalizar o judiciário. O que aconteceu? Hoje o CNJ é um poder auxiliar, é um braço auxiliar do STF. O CNJ, ele deu musculatura para o STF cometer ilegalidades. Essa é a única função hoje do CNJ. O presidente do CNJ é o mesmo Supremo. É o mesmo do Supremo, quer dizer, não serve para nada. Exato. Mas, desculpa, Valor, só para terminar. O ministro Mendes me fala uma dessas, depois que nos últimos anos tivemos multas bilionárias que foram anuladas por ministros cujas mulheres defendem as empresas envolvidas. O Gilmar, que basicamente tomou posse da CBF, nomeou 6 diretores da CBF e a empresa dele basicamente controla o faturamento de um braço da CBF. O Moraes agora, cuja mulher defende o Banco Master, eles mesmos vão ter que se autofiscalizar, se autorregular, porque se vier de fora, não aceitamos. Então, do que estamos falando? É óbvio que é uma vergonha total e o ministro Gilmar Mendes demonstra que o STF não é mais um poder autônomo, é um poder total. Eles acham que eles podem tudo, porque ninguém vai poder fazer a gente nada. Nas mãos dos próprios ministros, saem excrescências como aposentadoria compulsória para magistrado, que foi criada na Lei Orgânica da Magistratura, que eles dizem o seguinte: o juiz que cometeu uma penalidade grave, um crime grave, qual é a punição? Aposentadoria compulsória. Para de trabalhar e recebe o vencimento em casa, pagos por todos nós, pagadores de impostos. Ora, bolas. Não dá, né? Aliás, o melhor código de ética seria, não apenas, como sugeriu o Augusto, né, que, enfim, cumpra-se a lei, né, e o segundo artigo, todas as disposições em contrário estão revogadas, e talvez um terceiro artigo que é, vamos revogar também as ilegalidades que nós próprios construímos, porque, de fato, nós temos ainda leis impostas pelo judiciário e pelos juízes que são totalmente favoráveis a ele, essas aposentadorias que a pessoa passa a vida, cometeu um crime, um juiz comete um crime, ele passa a vida inteira recebendo os seus proventos, os seus salários, sem qualquer tipo de perrengue ou de problema. Quer dizer, é isso que tinha que ser revogado também. Não, eles querem criar ainda mais regras, claro, para eles próprios descumprirem.